Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Rafaela Araújo. Eu estudo na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico do Agreste, do Brasil. O tema do meu trabalho é Petrolina, a história por trás das câmeras fotográficas, e eu vou explicar por que em breve. Esses foram um dos materiais que eu usei como referência ao livro Petrolina, Origem, Fatos, Vida ou História, que conta a história de Petrolina, a origem, primeiros moradores, a geografia, sobre o Rio São Francisco. Tem Pedro e Lina, que fala sobre a origem do nome Petrolina, uma das origens, na verdade. É uma ficção barra romance. E esse outro livro, que é Os Olhares sobre a Cidade, que fala sobre os principais pontos turísticos e a história sobre eles, né? Eu nasci aqui em Petrolina, só que eu morei minha vida toda basicamente em Recife, e lá as pessoas me perguntavam de onde era, eu falava que eu era daqui, e perguntavam se Petrolina tinha alguma coisa mais para fazer, além do que tomar banho de rio. Isso me dava um pouco de raiva. E aí, voltei para cá recentemente, cheguei aqui, as pessoas conhecem, obviamente, né, os pontos turísticos, só que elas não sabem a história por trás. Então, eu juntei esses dois pontos, da pessoa, do visitante, do turista, que não conhece Petrolina, não conhece os pontos turísticos, e juntei os moradores que conhecem os pontos turísticos, mas que não sabem a história. Então, eu resolvi que era criar um guia prático interativo da cidade de Petrolina, que fala os principais pontos e a história por trás deles, né? E o objetivo desse trabalho é impulsionar o turismo de Petrolina através do design editorial. No caso, seria a elaboração de um fotolivro, que é esse exemplo, é um exemplo, né, assim que vai ser, da esquerda com o scrapbook, que é o exemplo da direita. Então, no caso, seria um material com imagem, história e um espaço específico para a própria pessoa personalizar. Ou seja, se ela for para o vapor do vinho e coloca rótulo do vinho nesse guia prático e coloca a imagem de lá, ou coloca uma folha que ela viu, alguma coisa que vai lembrar daquele local que ela visitou. O intuito desse trabalho, além de impulsionar o turismo, que impulsionando o turismo, a gente sabe que gera uma qualidade de vida melhor para as pessoas, gera emprego. As pessoas abrindo os olhos para a Petrolina meio que obriga a prefeitura a melhorar a sinalização, melhorar a iluminação, saneamento, transporte, saúde. Então, são muitos pontos positivos, além de despertar o sentimento de pertencimento nas próprias pessoas que estão daqui. Imagina você receber uma visita e você levar as pessoas para esse ponto turístico e contar a história deles. Contar a história do lugar em que você mora, que você nasceu e tudo mais. A metodologia que eu resolvi usar foi a de Bruno Munari, né? As 10 etapas dele, que é problema, definição do problema, componentes de problema, coleta de dados, análise, e termina em solução. Eu estou falando rápido, porque eu só tenho 2 minutos. Então, eu fiz uma adaptação para essas de 10 etapas, eu fazia resolução do meu trabalho em 5. A primeira etapa seria a definição do problema e seus componentes, que é o que eu já fiz, que seria a definição do problema, né? Como impulsionar o turismo da cidade de Petrolina através do design editorial, e aí eu falaria sobre memória gráfica, identidade cultural, petrolífera, definição de território e de tempo, que no caso seria Petrolina, em 2021 e 2022, falar sobre o design editorial, sobre turistas e os próprios moradores, coleta de dados e análise, que seria aquele material que eu já mostrei no começo da apresentação, os livros, as monografias que eu saí pegando também e referenciei tudo bonitinho. Fiz a aplicação de um questionário também com moradores e pessoas que conhecem Petrolina. A próxima etapa seria a criação e experimentação de materiais, depois verificação e testes, e por último a solução e detalhes construtivos, que no caso seria o fim, né? O guia prático interativo. Olá, meu nome é Natália, sou estudante da UFPE, do campus do Agreste, no Brasil. E o título do meu TCC é a criação de um super-herói pernambucano utilizando técnicas de modelagem 3D. Então, quando a gente pensa nos super-heróis, a gente tem visto um boom, né? Esse crescimento de conteúdos relacionados a herói, principalmente da Marvel, né? E com esse boom desses conteúdos, a gente vê muitos desenhos, animações voltados à temática do herói. Mas quando a gente pesquisa na grade aberta da televisão ou na TV por assinatura, a gente vê que a gente tem uma carência de desenhos relacionados a essa temática, principalmente quando se trata de coisas regionais. Então, a partir dessa escassez, eu decidi fazer um TCC relacionado a isso, na criação
de um super-herói pernambucano para ser utilizado em desenhos, animações, enfim. Sobre a metodologia, eu decidi utilizar o MD3E, que é um método de desdobramento em 3 etapas, e a metodologia de Sigmiller. Então, eu vou unir as duas e criar um método adaptado às necessidades do meu projeto. O que já foi feito até agora é a introdução, justificativa, os objetivos, enfim, o que foi pedido em sala. E eu também comecei a pesquisar agora os aspectos dos símbolos pernambucanos, o que a gente tem mais de cultural, para que eu possa começar a desenvolver o personagem em si, né? Comecei as etapas da criação do personagem. E é isso. Eu aqui apresentar agora meu memorial do projeto experimental, em que eu vou apresentar o aplicativo Vambora. Quem sou eu? Eu sou José Igor da Silva, sou do curso de Design, sou do 7º período, da instituição FPE, Centro Acadêmico do Agreste e do Brasil. Bom, o meu trabalho se trata de um memorial do projeto experimental, em que o tema principal é a implementação de um aplicativo. Esse aplicativo ele se chama Vambora, e ele vai ser construído com base em conceitos de usabilidade e algumas funcionalidades essenciais de um aplicativo desse gênero. Esse gênero em questão é o gênero de transporte, voltado para um público específico, que é o público acadêmico, ou universitário. Agora eu vou mostrar um pouco da minha introdução e da minha justificativa. Aqui está a minha introdução, mas aqui fala um pouco sobre a proposta do projeto, os caminhos que ele tende a percorrer e qual é o objetivo dele. Que ele tende a realizar um estudo em aplicativos de transporte, visando conhecer quais as funcionalidades que são essenciais desses aplicativos e implementar essas melhorias e funcionalidades no aplicativo Vambora. Esse aplicativo ele já está em funcionamento, só não está no mercado. Foi um aplicativo desenvolvido em uma das disciplinas do curso. Com o desenvolvimento desse aplicativo, resolvi colocar ele em prática e executar agora no projeto de graduação. Na justificativa, eu vou falar alguns pontos que fazem o projeto ser importante, mas o principal ponto dele é que ele atende um público específico, que é o público universitário, e ele vem para solucionar problemas relacionados ao transporte. Quais seriam esses problemas? Pagamento, comunicação, você encontrar o transporte, dentre outros problemas. E com isso, serão utilizados alguns métodos de design, como o próprio método de Garret, para a construção desse projeto. Falando sobre os aspectos metodológicos desse projeto, nós temos alguns. Objetivo geral, que seria construir uma versão funcional a partir de testes de usabilidades realizados com alguns usuários e buscar adicionar elementos importantes no projeto. E temos alguns objetivos específicos, que é identificar se existe aplicativo já utilizado, realizar algumas análises em aplicativos similares, construir um protótipo que já está em construção e realizar os testes de usabilidade para tentar lançar esse aplicativo na sua versão final. Agora falando o que já tem feito nesse projeto. Esse projeto está atualmente com 26 páginas. Ele conta com introdução, o problema de pesquisa, objetivos gerais específicos, a justificativa do projeto, fundamentação teórica com alguns pontos importantes que auxiliam na construção do projeto. E o projeto está baseado na metodologia de Garret, em que ele tem 5 planos específicos para desenvolvimento, que é o plano estratégico, o plano de escopo, o plano estrutural, o plano de esqueleto e o plano de superfície. E aqui tem a metodologia de pesquisa, que aí serão utilizadas algumas ferramentas, como o wireframe e fluxogramas. E aí a gente começa a falar sobre as etapas de Garret. Eu falo primeiro um pouquinho sobre o primeiro protótipo, que foi desenvolvido na disciplina, começo falando sobre o plano estratégico de Garret, depois o plano de escopo, depois o plano estrutural, e aí já tem um spoiler do aplicativo, o plano de esqueleto, e aí temos mais alguns wireframes do aplicativo, e ainda falta terminar o plano de superfície, que seriam as implementações das melhorias, e terminar as discussões e resultados. Aqui algumas referências que já estão no projeto, anexos e apêndices ainda não tem. Essa foi a apresentação do projeto, e por fim eu queria apresentar um pouco sobre o aplicativo que está sendo desenvolvido, já que eu mostrei todo o arquivo do TCC, e aí eu queria mostrar um pouco do aplicativo agora. Então, esse é o aplicativo, ele tem 34 páginas, e aí esse site você consegue fazer a usabilidade do aplicativo. Então nós damos o primeiro clique, e aí já vem para a tela de boas-vindas, você tem a opção de fazer o cadastro, de fazer o login, eu vou fazer o login, e aí ele me pergunta se eu sou passageiro ou motorista. Nesse quesito eu seria o passageiro. Aqui já tem um login senha pré-definido, fazer o login, e aqui eu tenho as opções que eu posso acessar no momento. Eu posso buscar um novo transporte, abrir o chat do motorista, ver a frequência do transporte, ver o histórico de pagamento. Então eu vou aqui dar uma olhadinha no histórico de pagamento. E aí eu consigo ver qual que já foi pago e qual que não foi pago. Eu consigo voltar para aquela tela do meio, tentar abrir o chat do motorista, e aí eu vejo aquilo que já foi conversado com o motorista. Posso voltar novamente, tem a página de ajuda, que é a página em que o usuário entra em contato com os desenvolvedores. E aí quando saio, eu volto para a tela bem-vindo. Se eu for fazer o primeiro cadastro, aí ele vai me perguntar se eu sou um passageiro motorista, vou tentar como motorista agora, e aí ele vai pedir algumas informações, como nome, telefone, o transporte que tem, para onde que ele vai, o período, e um login e uma senha. Finalizando, ele vai abrir uma tela de boas-vindas, em que eu tenho as opções. E aqui eu consigo ver solicitações de novos passageiros que foram me enviadas, o chat com o passageiro, frequência no transporte dos passageiros e tudo mais. Esse é um aplicativo que ele já está em protótipo. Então é isso, obrigado pela atenção de vocês, esse foi o meu projeto.
Oi, gente, vou estar apresentando agora para você o memorial do projeto, né? Como elaborar o ditado visual, levando em consideração o repertório imagético. Finalmente, sobre mim, eu sou o Gustavo. Atualmente estou cursando design no 7º período, voltado para o design gráfico e, infelizmente, estou de acordo brasileiro. Mas, enfim, vamos lá que não tem tempo não. Sobre o trabalho, esse memorial do projeto, ele tem como objetivo apresentar a elaboração do ditado visual, né? E mostrar todos os processos e resultados que a gente pode estar obtendo no final desse percurso. Justificativa, primeiramente como fator social, porque assim a loja ela vai passar a ser reconhecida por quem ela é e não pelos serviços e local onde ela está presente. Por exemplo, ela é conhecida por uma referência, né? Tipo, aquela loja que está lá no centro, perto do mercado e tal, e não pelo nome, não por um brand, por nada de elemento visual, assim. Como fator econômico, porque essa loja ela abastece uma boa quantidade de lojas assim presente no centro da cidade de São Caetano, e isso vai aumentar a demanda e lucro para todo mundo. Como aspectos metodológicos, foi uma adaptação das propostas de branding e identidade visual de Rezende e Wheeler, e a partir da junção destas duas propostas das similaridades que a gente pode encontrar nelas duas. O que foi feito até agora? Eu fiz um mapeamento dos elementos visuais da loja. É melhor mostrar aqui no arquivo. Deixa eu... Aqui. Tá aqui o brief, né? 12 questões que eu fiz para o proprietário da loja, que é meu pai. Uma pesquisa e coleta de dados, mapeamento dos elementos visuais da loja, tudo que de visual que a gente pode estar encontrando nela. Vocês vão pausando aí o vídeo porque eu estou passando bem rápido, não tem tempo não. Análise concorrente, o primeiro concorrente de São Caetano, aí tem o segundo, aí tem o terceiro, lojas que vendem embalagens, né, indiretamente. Aqui, análise de similares, né? Essas similares são de Recife, tem a DMK, tem a Macropac, tem a Camplast. E aqui está o cartãozinho que eu fiz, que eu mostrava para os consumidores e eles votavam qual desses 8 ícones que eles conseguem relacionar melhor com a embalagem. Eu vou estar coletando esses dados, né, do votos total, e vou estar passando para o identidade visual, para a proposta final, que assim a gente vai estar criando um identidade visual com base no repertório imagético dos consumidores. Aqui tem a análise de ambiente e geração de ideias, que eu ainda não desenvolvi bem, mas eu vou fechar uma ideia, né, e passar para o PGD2. Então é isso, gente. Valeu! Olá, meu nome é Vitória de Albuquerque Cavalcante Moura. Eu estudo na UFPE, no campus acadêmico do Agreste, no Brasil. Até agora, o título tem sido Criação de um Storyboard que baseia a sua narrativa visual no estudo da estrutura do monolito ou jornada do herói. Então, a introdução, a justificativa para a escolha desse tema foi que a parte que eu mais gostei de estudar em design foi animação. E para chegar mais perto de design gráfico, para ter um tema mais específico, junto com o meu orientador, a gente escolheu fazer um storyboard. E com base nos estudos do meu professor, nas orientações dele, a gente decidiu usar, inclusive, o aspecto metodológico do estudo sobre a jornada do herói, que se chama o monolito, né? Então, a gente vai usar esse tipo de narrativa como base para fazer a narrativa do storyboard, porque o storyboard nada mais é do que essa série de desenhos que vão mostrando a trajetória que a animação vai ter, a trajetória final. Basicamente, o que foi feito é que eu tive uma reunião com o meu professor e eu comecei a fazer o estudo sobre essa parte da narrativa, que é justamente a parte que eu mais acho interessante na animação. E posteriormente eu vou me aprofundar nos estudos do desenho para aplicação, né, no storyboard. E é isso, eu acabei demorando mais tempo para poder estudar sobre esse tema específico, porque a princípio eu ia fazer o TCC sobre character design, então ia pegar mais na parte de concept design, mas chegando mais perto agora do final do semestre, a gente decidiu mudar e fazer realmente sobre o storyboard. Olá, meu nome é Joyce, sou brasileira, estudo na Universidade Federal de Pernambuco e o modelo para o meu trabalho de conclusão do curso foi o Memorial de Projeto. O título do meu trabalho é a aplicação da técnica de Zero Waste para o desenvolvimento
de coleção para a empresa Elas Moda. Atualmente, a indústria da moda é uma das que mais polui o ambiente. Aqui no setor do Agreste Pernambucano, a gente tem um polo de confecção e muitas empresas ainda descartam de forma inadequada seus resíduos têxteis, o que causa um grande prejuízo para o meio ambiente. A minha proposta de trabalho é usar a técnica de zero waste para o desenvolvimento de uma coleção, que no caso são modelagens que aproveitam de todo o tecido, de todo o comprimento do tecido. Então não há o descarte desse resíduo. Esse trabalho ele vai abordar de forma geral o setor de confecção do Agreste Pernambucano, porque ainda é um setor que ainda não tem a estrutura suficiente para o descarte de resíduos têxteis. Então geralmente os tecidos eles são descartados de forma inadequada. E esse projeto vai abordar a técnica de zero waste de uma forma simples para que o pequeno empresário ele consiga entender que há outras formas de ser sustentáveis e formas baratas, que às vezes a modificação apenas da modelagem vai trazer um benefício maior. O trabalho trata-se de uma pesquisa aplicada, já que é a construção de uma coleção em relação ao trabalho, a introdução, justificativa, essas coisas já foram todas feitas. E a gente já está na parte do projeto, da elaboração do projeto. Como o projeto vai ser uma coleção que vai ser feita para a minha própria marca, já foi definido o público-alvo, já foi feita a análise das coleções anteriores. Eu já estou quase terminando essa parte do conceito, escolha de materiais para poder ir para a parte da modelagem em si. E é isso. Espero que tenham gostado. Tchau. Boa tarde, meu nome é Pedro, tenho 21 anos, sou brasileiro e estudo na UFPE, no campus Agreste, no interior de Pernambuco. O título do meu trabalho é Motim, aplicação da técnica Zero Waste na construção de coleção cápsula gênero neutro. Segundo a BBC, em 2017, a indústria da moda é a segunda mais poluente e, na maioria das vezes, seus resíduos são descartados de forma inadequada pelas empresas, impactando negativamente o meio ambiente. A proposta do meu trabalho é desenvolver uma coleção com a técnica Zero Waste, ainda pouco conhecida no Brasil, na qual a modelagem utiliza todo o tecido, evitando assim o descarte da matéria-prima. Segundo os conceitos de Silva e Menezes, a pesquisa é de natureza aplicada, com o objetivo de gerar conhecimento para aplicação prática com forma de abordagem qualitativa. Para o desenvolvimento da coleção, foi utilizada a metodologia de Simões Borgiani, na qual é dividida em 4 etapas: rabiscando, alinhavando, ajustando e arrematando. E para a construção da ficha técnica, foi utilizada a metodologia de Leite e Veloso. Toda a parte teórica do trabalho já foi feita e estou no desenvolvimento da coleção. Concluí a etapa rabiscando, onde foi definido o público-alvo e o mês de lançamento. Estou estudando os movimentos de contracultura, com foco na moda não binária, para conceituar a coleção. Olá, eu sou Andrelaine Samires, aluna do 7º período do curso de Design da UFPE, do campus de Caruaru, aqui no interior de Pernambuco. O título do meu artigo é Estratégias de Gestão de Coleções do Vestuário aplicados na microempresa Petit Moda Pet. De uma forma resumida, a introdução do meu trabalho fala sobre o mercado pet no Brasil e sua expansão apesar da crise e da pandemia do Covid-19, bem como o crescimento do e-commerce durante a pandemia e as possibilidades de alcançar novos clientes e desenvolver de forma estratégica, com propósito e com o mínimo de impacto ambiental possível roupas e acessórios para passar mais tempo em casa. Para tanto, foram utilizadas as diretrizes de coleções articuladas de Simões Borgiani, 2021. E como justificativa, diante do cenário atual crescente no segmento PET, esse trabalho possui relevância dentro da área científica, por se tratar de um estudo de caso aplicado na microempresa Petit Moda Pet,
e possui importância mercadológica e econômica por se tratar de reaproveitamento de peças que seriam descartadas ou entrariam em promoção caso não tivessem passado por um redesign. Com relação aos aspectos metodológicos, segundo a classificação de Silva e Menezes, 2011, trata-se de uma pesquisa aplicada por ter sido direcionada à solução de um problema específico na microempresa Petit Moda Pet. Quanto ao objetivo, é uma pesquisa descritiva, pois apresenta os resultados obtidos através das diretrizes de Simões Borgiani, e do ponto de vista da forma de abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa. O artigo está quase pronto, já foram feitas introdução, objetivos geral e específicos, justificativa, metodologia, resultados e discussões, faltando apenas o resumo, as considerações finais e o referencial teórico. Oi, pessoal. Boa tarde. Vou tentar falar bem rápido aqui, né, para não consumir todo o tempo. Meu nome é Thiago. Vou apresentar esse pré-projeto de TCC, né, até onde eu fiz. E, enfim, o título ficou como o uso da cor na criação da narrativa em A Cor da Romã. E eu não sei ainda se vai ser basicamente esse o título. Eu queria pensar em uma coisa mais criativa, mas não vou quebrar a cabeça com isso agora. O problema pergunta, né? Falando um pouco da introdução antes, não vou comentar ela inteira aqui, porque, enfim, vai levar muito tempo. Mas, basicamente, eu falei um pouco sobre a história do cinema, né? Comecei a falar um pouco também sobre a narrativa, os tipos de narrativa, né? Também avancei falando um pouco sobre a cor, sobre o papel do designer, né? Na produção de um filme, né? Especialmente do diretor de arte, né? No momento de fazer essa construção do filme, né? E da importância da cor nos cenários, né? E também adentrei, né, para o uso da cor em A Cor da Romã, né, que é um filme soviético do Sergei Parajanov, e é um filme que ele tem uma narrativa bem peculiar, né? Ele é um filme totalmente experimental e ele é muito simbólico, então a gente se apega muito aos detalhes, né, como, por exemplo, a cor. O problema pergunta foi como os diferentes significados das cores podem ajudar na construção narrativa de um filme experimental. O objetivo geral, né, analisar o uso das cores na narrativa do filme A Cor da Romã. Objetivos específicos, né, compreender como as cores são usadas em filmes e suas diferentes aplicações e relacionar os diferentes significados das cores com as cenas de A Cor da Romã, né. A justificativa que eu dei, né, levando em consideração que o design e o cinema eles são temas que estão estritamente relacionados, esse estudo se justifica devido à importância de entender essas ferramentas, né, como essas ferramentas do design se relacionam na produção de um filme. Com esse estudo, a gente espera impactar direta e indiretamente profissionais de ambas as áreas, né, tanto cinema e design, na hora de pensar em executar produções no âmbito do audiovisual. Falando um pouco em relação à metodologia, eu confesso que eu tô bem atrasadinho, inclusive, né? Porque eu fiz a burrada de colocar muitas cadeiras e o TCC, então não deu para avançar tanto. A gente ainda está vendo em relação à metodologia, mas provavelmente a gente vai seguir uma linha de análise semiótica, né? Semiótica discursiva. E basicamente a gente vai pegar cenas do filme, né, e analisar elas, né, de forma a fazer esse percurso de significação, né, adentrando os níveis da semiótica discursiva. Então, a gente está finalizando essa parte mais introdutória disso, para tentar se focar de fato na metodologia, né? Espero terminar isso em dezembro ainda. E é isto. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Viviane Daniele da Silva. Estou cursando design na UFPS-EAA. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu TCC que está em desenvolvimento. Eu vou projetar aqui para vocês um slide para ficar melhor entendido o passo a passo do desenvolvimento do meu TCC.
Então, pessoal, voltando. Esse é o slide, como vocês podem ver. Então, o tema do meu TCC é a obsolescência programada. Eu vou falar um pouco sobre a obsolescência programada. O que é? Pode ser definida como uma decisão do produtor de propositalmente desenvolver um software ou um produto para consumo de forma que ele se torne obsoleto ou não funcional, especificamente para forçar o consumidor à compra de uma nova geração do produto. Para que serve essa obsolescência? Para forçar o usuário à nova compra de determinado produto. Como é que funciona? Ele pode-se dizer que a obsolescência programada faz parte de uma estratégia de mercado que ela visa garantir o consumo constante através de insatisfação do usuário, de forma que produtos que satisfazem as necessidades daqueles que compram parem de funcionar ou se tornem obsoletos em um curto espaço de tempo. Então, aqui, como vocês podem ver, é o tema do meu TCC, que é obsolescência, uma estratégia metodológica. O problema de pesquisa é obsolescência programada, considerando que produtos tendem a ser inutilizáveis com um determinado tempo de uso e poder entender como funciona esta obsolescência e por que os fabricantes usam com frequência essa prática. Através de uma pesquisa, entender os motivos e suas causas e quais estratégias podem ser utilizadas para mitigar esse problema. Justificativa. Entender como funciona esta obsolescência e por que os fabricantes usam com frequência essa prática, e assim propor uma solução para este devido problema. Objetivos: limitar a prática que torna o produto obsoleto e assim propor diretrizes e observar caminhos para diminuir este problema, tornando o produto atraente, que seja acessível às pessoas, siga as regulamentações, goze de um desempenho suficiente para atender às expectativas do mercado. Objetivos específicos. Como vocês podem ver, aí são 4 objetivos específicos. O primeiro é apresentar um panorama sobre a obsolescência programada. O segundo é analisar o processo evolutivo da obsolescência. E o terceiro, compreender o porquê os fabricantes tendem a aderir a esta obsolescência. E o quarto objetivo é analisar a importância do design no tempo útil de um produto e antes que ele se torne obsoleto. Metodologia da pesquisa. A metodologia de pesquisa que estou usando atualmente é pesquisa bibliográfica, estudos de caso e análise de fabricantes. Referencial teórico eu estou desenvolvendo ainda, por isso que eu não coloquei nada, porque ainda irei colocar no meu TCC, mas eu já estou desenvolvendo. Aqui são as referências. Até agora, as minhas pesquisas foram nesses sites, certo? E sobre as demais referências, eu irei colocando assim que eu for desenvolvendo o referencial teórico. Agora eu irei mostrar para vocês um infográfico que eu fiz para ter como base do desenvolvimento do meu TCC. Eu vou compartilhar com vocês esse infográfico.
Então, aqui está o meu infográfico que eu vou apresentar para vocês. Esse aqui é o meu infográfico, não sei se dá para ver direito, mas aqui é o meu infográfico, o processo que eu estou realizando, a introdução, que é o primeiro passo, que é a obsolescência programada, uma análise de minha estratégia de mercado. Aí depois teve eu parti para a metodologia, foi os estudos de casos, as pesquisas dos estudos de casos, análise de fabricantes, o método de pesquisa qualitativa e quantitativa, e a pesquisa também que estou realizando é sobre Marconi e Locatos. E depois passei para a próxima fase, que é o referencial teórico, eu li obras, certo? Eu, no caso, coloquei ler obras, tese de doutorado, mencionar autores, ano e página dos artigos, falar sobre a obsolescência, a estilista ou programada, o contexto histórico, meio e fim. Mencionar onde a obsolescência atrela com os softwares. Esse é todo o processo que eu fui detalhando para que eu pudesse realizar o início do meu TCC. E aqui as referências, anotar todas as referências que foram pesquisadas durante o processo de construção. Esse, como vocês podem ver, é o meu infográfico. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos.